O vídeo de hoje é sobre O Fundo do Céu, de Rodrigo Frezan, e A Sangue Frio, de Truman Capote. Então, gente, essa é a minha segunda semana na Maratona Literária de Inverno, e assim, eu tô exultante. Esses dois livros aqui eram os que eu queria mais ler na maratona, eu acho. Quer dizer, tem mais alguns que eu quero muito ler, mas eu tava muito empolgada, muito ansiosa e muito nervosa se eu conseguir acabar a tempo de gravar esse vídeo pra vocês. Mas tudo deu tempo e os livros são fenomenais, então vamos logo a eles. O primeiro que eu li foi O Fundo do Céu, do Rodrigo Frezan. O Rodrigo Frezan, ele é um escritor argentino, mas ele também publica em inglês e espanhol. E essa aqui é a primeira incursão realmente profunda do Rodrigo Frezan na ficção científica. Ele adora ficção científica e sempre espalha pequenos elementos de ficção científica pelas obras dele, né? Em contos e outros romances. Mas esse aqui é realmente ensopado de ficção científica do começo ao fim. É um livro para apaixonados de ficção científica, pessoas que são obsessivas. Eu queria só mostrar pra vocês, antes de falar do livro, essa capa linda, maravilhosa. Eu babo nesse livro, essa capa foi uma das razões pra eu ter comprado ele, com certeza. Só dizendo. Mas enfim, vamos lá. O Fundo do Céu é sobre três amigos que, assim, em um momento chave da vida, estiveram juntos, né? Então, digamos que é um triângulo amoroso entre esses três aí, são dois homens e uma mulher. Os dois homens têm nome, a mulher não tem, e eu acho que existe uma explicação pra isso, existe um motivo pra isso dentro do livro, mas vocês vão ter que ler para saber. E assim, existem alguns momentos chave que essas pessoas viveram juntas, e são esses momentos que meio que determinaram o curso da história, assim, do universo, digamos assim. Pelo menos da nossa história terrestre. O que a gente vai ver aqui é um romance de quase realidade paralela. Assim, alguns eventos muito importantes foram transformados de alguma forma. Talvez por causa desses três. Outra coisa importante em O Fundo do Céu é a existência de um livro chamado Evasão. É um livro de ficção científica que era recebido pelo correio, pelas pessoas, assim, pelas poucas pessoas que o recebiam, que era considerada grande obra de ficção científica, a obra que revelava tudo, que contava toda a história do mundo e que transformaria a história do mundo mesmo. Por que eu falo que esse livro é ensopado em ficção científica? O próprio Rodrigo Frezan diz que não é um romance de ficção científica, mas um romance com ficção científica. Pra mim isso é enrolação, porque ele se apropria de toda a estética, toda a terminologia, toda a forma de contar uma história de ficção científica e conta uma história esquisita. A quantidade de referências à ficção científica que ele coloca aqui são absurdas, são milhares, assim, eu não consegui parar de contar. Tem pelo menos um personagem aqui que é escrito o Philip K. Dick. Isso é o mínimo de referências que a gente vai ver de ficção científica dentro dessa história aqui. Eu acho difícil falar de Fundo do Céu, porque ao ler esse livro, você vai perceber que ele é muito etéreo. Isso pode te irritar muito, porque a história toda é contada de uma forma muito estranha mesmo, assim. Cada um dos personagens, eles têm uma percepção diferente do mundo, né? Eles têm obrigações diferentes em relação ao mundo, então eles vão enxergar o que aconteceu com eles de uma forma muito bizarra, de uma forma muito diversa um do outro. Eu particularmente me apaixonei pela primeira parte do livro, que é narrada por um dos meninos, né? Por um dos protagonistas. Na verdade ele não é mais um menino, ele é um homem velho, é um senhor, e a gente vai ter talvez o grande embasamento aí da história, que ele conta a história de vida dele, né, conta desse encontro dele com mais dois amigos, né, que criam esse triângulo amoroso meio maluco aí, e a partir das impressões dele, de como eles alteraram o curso da história, digamos assim, a gente vai entender realmente as proporções que esse romance teve pra dentro da história, pra dentro deste universo. Na verdade, não só pra este universo, mas pro nosso universo. É como se eles tivessem tido o poder de mudar o curso da história, de mudar a humanidade. Eu acho que talvez isso seja até um pouquinho de spoiler. Desculpem. Mas assim, tudo isso pra dizer que O Fundo do Céu não é a leitura mais fácil que você vai fazer na sua vida. Ele é extremamente etéreo, extremamente confuso, e ele brinca muitas vezes com o leitor que é apaixonado por ficção científica. Então algumas das referências que ele vai colocar aqui são só pra fazer você, senhor ou senhora fã de ficção científica, dar risadinhas da sua casa. Eu sei porque eu peguei muitas delas, mas eu sei que também não peguei um monte, né? Então, no fim, no pós-fácil, ele vai um pouco desvelar as referências que ele teve pra cada uma das partes da história. Esse livro aqui não tem capítulos, só partes.
E algumas delas, nossa, eu não fazia a menor ideia, não tinha, sabe? Eu tinha enxergado muitas outras coisas, mas isso não. Mas assim, como eu estudei ficção científica, eu sou muito apaixonada pelo gênero e, enfim, muitas vezes eu me senti como se alguém tivesse lido a minha cabeça, escaneado o meu cérebro e colocado aqui. Então, assim, eu não tive opção, além de dar 5 estrelas e surtar, ficar completamente apaixonada. Tenho que agradecer 1 milhão de vezes a Gabi, que me indicou esse livro. Um beijo, Gabi. Essa aqui é uma das minhas lombrigas literárias, já posso dizer. Eu tenho essa teoria de que às vezes a gente quer ler um livro que a gente não sabe exatamente qual é, mas que vai, assim, trazer alegria pra nossa lombriga literária, muito específica. Então, essa lombriga, ela vai ficar muito feliz se ler um livro etéreo de ficção científica, onde nada tem pé nem cabeça, mas no fim tudo se ajeita, tudo se acerta. E, assim, era exatamente isso que eu estava procurando o tempo todo. É demais esse livro, é demais, 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 assim, demais. Ele já é facilmente um favorito da minha vida. Resume muitas coisas que eu penso e que eu tenho até medo de falar em voz alta aqui, porque, meu Deus do céu, assim, meu Deus do céu. Leiam esse livro, assim, se vocês gostam, um pouquinho que seja de ficção científica, leiam. Eu vou mandar as pessoas lerem isso aqui todos os dias, porque é uma obra-prima, é demais, e eu pirei. Eu pirei de verdade. Não dá pra ver aqui porque eu coloquei umas marcaçõezinhas só no começo, mas eu acho que eu dobrei metade das páginas desse livro aqui. Eu ainda vou colocar os post-its direitinho pra vocês verem como ele vai ficar no estado final, assim. Mas, é demais. Minha segunda leitura dessa semana também foi absurda, maravilhosa. Assim, esse livro aqui eu tava devendo pra mim mesma há muitos anos, porque ele é um clássico, né, do jornalismo. O próprio Capote fala que isso aqui não é jornalismo, que ele inventou um gênero novo chamado romance de não ficção. Porque a forma como ele escreve é de um romance. A elaboração, a forma como ele constrói os personagens. Na verdade, ele não precisava nem construir ninguém, mas os personagens já estavam aqui na mão pra ele. Como ele retratou esses personagens na história, no livro, vai realmente fazer sentido, assim. Essa afirmação dele vai fazer sentido. Sobre o que se trata a Sangue Frio? A Sangue Frio foi, na verdade, outra recomendação de outra Gabi. Então, basicamente, é um vídeo de Gabis, esse aqui. Gabis da minha vida. Mas, enfim. Eu acho que o título de A Sangue Frio já diz muita coisa sobre o que ele se trata, né? Na verdade, é uma história de um assassinato que acontece com a família Clutter. Eles moram numa cidadezinha muito pacata, no Kansas. E eles são uma família muito de boa, muito tranquila. O patriarca, né, da família, ele é muito bom, assim, ele é um bom chefe, um bom marido. Ele é um cara que, assim, ele tem uma moral religiosa ali que todo mundo gosta e tal. Ele faz parte da igreja, etc. Vou até mostrar aqui a família Clutter pra vocês. Essa é a família Clutter. E esses são os 2 assassinos da família Clutter. Por muito tempo no livro, e essa parte do charme da história, a gente não sabe por que eles assassinaram a família Clutter. Porque eles entraram na casa, assassinaram todo mundo e saíram. Aparentemente foi isso que aconteceu. O mistério desse livro aqui é espetacular, assim. A forma como o Capote escreve a história dessa família, como ele constrói a empatia que a gente vai sentir por esses personagens, pra em seguida destruir tudo com um assassinato brutal, completamente violento, que vai deixar imagens na sua cabeça que você não vai gostar. Enfim, é uma riqueza de detalhes tão grande, né, Sangue Frio, que muita gente achou que não era verdade. O caso da família Clutter acabou saindo no jornal, né? Foi assim que o Capote descobriu essa história. Então ele resolveu apurar, né, para a New Yorker, a revista New Yorker. Levou 6 anos para ele entregar o texto completo de A Sangue Frio, que foi publicado em lotezinhos, né, na revista New Yorker. Muita gente odiou o resultado final, porque assim, era extremamente violento, extremamente agressivo, né, e levou muito tempo pro desfecho da história, mas o Capote dizia que ele não podia fechar a história até saber o que ia acontecer, né, o que ia acontecer com os personagens, com os assassinos da família Clutter. Assim, gente, por mais que eu me empolgue com vocês, por mais que eu diga pra vocês que esse livro aqui é espetacular, é uma das coisas mais maravilhosas e assustadoras e assombrosas que eu li, que eu não consegui dormir depois que eu terminei. Sim, Gabi, você estava certa, eu realmente ia demorar muito pra dormir depois dessa leitura aqui. Nada no mundo vai substituir a experiência de ler A Sangue Frio e ver com seus próprios olhos o que é uma apuração perfeitamente executada. Como o Capote tira
as essências dessas pessoas, a história dessas pessoas, como ele traça perfis psicológicos desses personagens que são arrebatadores, assim. São personagens extremamente complexas, extremamente ricas. E como ele faz essa história toda, assim, se encontrar, sabe? Porque ele começa dividindo os personagens, né? Ele conta a história da dupla de ladrões, né? De assassinos. E conta a história da família Clutter. Vai intercalando essas duas histórias aí. Quando elas se encontram, quando tudo é amarrado, fechado, você sente uma coisa, você sente um gosto, você sente realmente porque que isso aqui é uma obra-prima. O Capote, por si só, era um criador de lendas também sobre ele mesmo e sobre a Sangue Frio, né? Ele dizia, por exemplo, que ele conseguia memorizar 94% de tudo que as pessoas falavam sem ter que anotar nada. Então, todas as transcrições, né, todas as conversas que ele coloca aqui no livro são, pra ele, né, de acordo com ele, absolutamente reais, concisas, perfeitas. Então, a empolgação foi tanta que até acabou o espaço da minha câmera, então eu vou gravar rapidinho esse final aqui pra vocês, só pra dizer que A Sangue Frio é um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Que isso aqui é uma aula não só de jornalismo, mas também de ficção. Porque é uma construção de personagens, assim, uma construção de um perfil psicológico tão rico, tão maravilhoso, tão exemplar mesmo, que eu acho que todo mundo devia ler, todo mundo devia conhecer essa história. Poucas vezes eu li um relato, uma coisa tão impressionante como A Sangue Frio. Os dois livros acabaram ganhando 5 estrelas, na minha humilde opinião, porque foram leituras excepcionais, que assim, mudaram mesmo o meu ano. Então, esperem um top 10, assim, de melhores livros do ano. Esses dois com certeza vão estar lá, porque foi uma semana espetacular, que eu aprendi 1 bilhão de coisas. Eu acho que no fim das contas é por isso que a gente lê também, né? Pra aprender mais coisas, pra se sentir mais imerso em outras realidades e compreender o mundo de formas diferentes. Mais do que pena, eu acho que esse livro desperta uma grande empatia em relação a seres humanos, que eu acho que é uma coisa muito valiosa, que a gente pode sempre aprender um pouco mais na nossa realidade, né? Então, fica a dica, tá, gente? Leiam mesmo A Sangue Frio. Eu sei que eu tô com pouco tempo pra terminar de falar, porque essa obra merece, sei lá, uns 3 vídeos só pra ele, né, só pra ela. Vale muito, muito ler essa história, conhecer essas personagens e conhecer o Capote também. Esse livro aqui, ele deu, digamos, origem ao Capote, né, que é um filme que saiu, se eu não me engano, meio dos anos 2000, né, com o Philip Seymour Hoffman, que infelizmente nos deixou, que é um filme espetacular. Então, assistindo ao filme junto com o livro, assim, vai fazer sua cabeça blow, porque conta a história do ponto de vista do Capote, né, como era pra ele ser jornalista, ser homossexual e cobrir essa história no Kansas, que era um lugar super preconceituoso. Então, assim, vale demais, vale demais. Esse combo aí é perfeito, espetacular. Então, tô muito feliz com as leituras dessa semana, não podia estar mais feliz, eu tô até meio preocupada com a próxima semana, porque tem outros 2 livros aí que eu espero gostar bastante também. Espero que vocês tenham curtido, beijos e até mais!